Se existe derrota profilática, derrota preventiva, derrota de alerta, existe alerta antifurto. Essa é uma derrota anti-enfeite, anti-enganação. Porque, por exemplo, o Benjamin sai e o Simon flagrou que ele sai batendo a perna e tocando na posterior da coxa. E o meio-campo do Internacional diminui bastante sem o Benjamin. O próprio Bruno Henrique, quando sai já cansado, o meio-campo do Inter diminui bastante sem o Bruno Henrique. Houve uma certa invenção do treinador do momento, que foi o Alisson por dentro. O Alisson, lateral esquerdo, entrou para jogar por dentro. Não funcionou. O Ipiranga, que já tinha crescido desde o gol anulado, colocou os seus jogadores dentro do campo do Internacional e tirou o passe do Inter. Mas antes de o Ipiranga fazer isso, o Inter já tinha tirado tanto a velocidade do jogo que a bola não ficava perto do gol do Ipiranga. E isso sempre será de risco. Mas na levada do Vaguinha sobre a derrota ser importante para evitar a enganação, não é por acaso que os jogadores mais comprometedores tenham sido os mais experientes, porque eles estavam em 2025 e o futebol que eles jogavam, Gustavo, em 2025 é o futebol de 2026, porque a varinha mágica não foi lançada, ela não existe a não ser nas histórias infantis. Joga o que joga, como diria César Cidade Dias, estou citando meus amigos aqui em volta, o César Cidade Dias diria, o cara joga o que joga e não o que você quer que ele jogue. Então o Alan Benítez é o futebol do Alan Benítez, o Aguirre lá do outro lado fez uma partida mediana para menos e muito especialmente a dupla de zaga, que no primeiro tempo o Cleiton Sampaio não foi mal comparado ao seu histórico do ano passado, mas no segundo tempo ele faz um pênalti que, embora valorizado pelo jogador que recebeu o toque, mas você não pode, a 3 metros do juiz, Gustavo, jogar os 2 braços na direção do seu adversário, porque você se bota na rota da marcação do pênalti. Se tem força suficiente ou não, aí o Diori é que diz, o Diori já disse que o pênalti poderia ser marcado, mas os 2 braços na direção do adversário, isso é primário. Isso é primário. O primeiro gol que passa por um erro de tempo de bola do Benítez não é nada de novo. Então, se valeu para alguma coisa essa derrota para o Internacional, para o Pesolano, para o seu auxiliar, é saber que quem jogava pouco em 25 continua jogando pouco em 26. Teu craque pegada, seu Maurício? Ficar por conta do jogador, o centroavante que entrou e bateu o pênalti, porque ele tinha um piano nas costas, né, Gustavo? É finalzinho de jogo, se ele fizer o gol vira vitória e ele fez o gol. Então, quem faz o gol da vitória com uma pressão dessas, tem o meu voto. Muito bem. Sicredi, cuidando do gauchão e de você, abra sua conta. Wagner Martins. Renan Gorni, só para não deixar o cara sem nome, Renan, né, Gorni, Gustavo? Tá. Renan Gorni. Vaguinha daqui a pouco fala mais no balanço final, mas Vaguinha, essa derrota do Inter, a primeira em 2026. Então, Maiago, eu assino tudo que o Maurício disse aqui. Eu só estranho, Maurício, que o Inter precisa botar os caras em campo para reafirmar aquilo que todo mundo já sabe, né? Eles não servem pro Inter. Então, por isso que eu defendi que nesses primeiros jogos, Maurício, tinha que colocar em campo só jogador sub-20, base. Porque é melhor eu analisar um guri da base do que ver o Cleiton Sampaio jogar. Porque é estressante pro torcedor. É estressante pro torcedor ver o Alan Benítez jogar. É estressante ver o Aguirre deslocado pro lado esquerdo, não sabe jogar na direita. Aí tu bota na lateral esquerda. Juninho, entendeu? Então, tu pode evitar o estresse do torcedor. O torcedor que o ano passado quase viu o seu time cair para a segunda divisão e terminou o ano esgotado, ele não precisa disso. A menos que o Paulo Pesolano tenha isso como um plano. Ó, direção, eu vou botar aqui em campo, vocês já sabem, né? Não dá, mas eu vou escalar os caras aqui, para que todo mundo veja que não dá, e para que eles saibam que eu tô sendo justo com eles, dando oportunidade, mas... E aí tu assume todo esse risco, né? Inclusive de uma derrota pro Ipiranga de Erechim. O Cleiton Sampaio é um dos maiores escândalos que eu já vi na história do Esporte Clube Internacional. É um jogador que vem da segunda divisão de Portugal. Segunda divisão de Portugal. E vai com contratinho fechadinho até 2028. Isso é um escândalo. Escândalo. Então,
Eu vou falar mais depois com o Diori aqui, mas é para estressar o torcedor do Internacional. É para estressar o torcedor do Internacional um jogo como esse. Ainda para pegar esse gancho do que dizia o Vaguinha sobre jogadores já experimentados que jogaram um pouco em 25 e não vão jogar mais em 26, eles são os únicos inocentes, tá, Gustavo? Porque não faltou suor para nenhum deles. Não faltou entrega para o Benítez, ou para o Aguirre, ou para o Cleiton, ou para o Juninho. Não faltou. Eles suaram, se empregaram, tentaram fazer o melhor que podem. Eles estavam jogando bola, cada um no seu clube, e o Internacional foi lá fazer proposta por eles. O Cleiton Sampaio, que está jogando tão pouco desde que chegou, que às vezes dá a impressão de inclusive estar fora do peso permanentemente, o Cleiton Sampaio jogava em Portugal e de lá foi trazido pela direção do Inter. Não sei se foi o Capa, não sei se foi algum dirigente que teve a ideia, imaginando que teria a grande ideia, a grande sacada da temporada, mas eles são inocentes. Esses jogadores que nós estamos criticando por jogar pouco, eles entregam tudo o que tem. Só que tudo que tem não é suficiente para um clube que supostamente tem as ambições do Inter.